Olá, tudo bem? Então, a primeira pergunta é: há duas maneiras de percorrer um bosque no texto narrativo. Qual que foi a minha? A partir de que eu comecei a leitura, eu achei o texto interessante, eu estava curtindo, achei que foi uma leitura tranquila, assim, rápida, simples, e a história me interessou. Mas em determinado momento eu interrompi a leitura e me obriguei a retornar só quando eu sabia que eu tinha que fazer o trabalho para, né, para poder ter o conhecimento para responder tudo certo. Então, aí eu acabei lendo de uma maneira mais rápida. Daí eu não consegui explorar, né, com todos os detalhes. Então, eu li de uma maneira com um caminho mais trilhado. Os passéis inferenciais. Então, o primeiro deles, eu me identifiquei um pouco com o fato de ele ser mulherengo, assim, dele não conseguir se manter como uma pessoa só. Não pelo fato de eu ser, mas porque quando eu era jovem, eu vi outros meus amigos que eram assim, que tinham essa facilidade de conversa e tal com mulheres, e eu achava que o certo e tal, que eu ia ser feliz se eu fosse dessa forma. Então me fez lembrar disso. O segundo fator, segunda passeio inferencial, é que a Teresa ela é descrita como uma pessoa muito ciumenta, e ela tem motivos até. Mas isso também me fez lembrar de relacionamentos que eu já tive com pessoas assim. E o terceiro foi que, na verdade, toda essa ideia, né, de da intervenção militar e tudo mais, que é descrita no plano de fundo do livro, nos faz, assim, fazer referências, né, com próprias intervenções militares que aconteceram aqui no Brasil, que aconteceram em outros países e tudo mais. De que maneira a ficção, história e a vida real estão relacionadas na obra de Kundera? Então, eu entendi bem o conceito que o Humberto Eco dá no livro. Ele dá vários elementos para chegar nessa conclusão de como que a ficção e a história tem relação com a realidade. Um deles é que de onde que é veiculado a história, por exemplo, dependendo pode ser dado mais importância e ser tratado como verdade, como aconteceu desde a relação de que ele escreveu lá da história dos Templários até depois a época de Stalin e tudo mais da União Soviética. Então, uma sequência de eventos que muitos deles foram baseados em histórias que não eram reais. Não existe um elemento único que determine que algo é ficcional ou não. E personagens que eles aparecem em mais de uma obra podem causar, podem trazer eles à vida, né? Quando as pessoas começam a relacionar o lugar que eles estão, onde é o lugar que se passa a história, com lugares que elas conhecem, né? Como o caso do Sherlock Holmes, que ele mesmo comenta. Então ele fala de outro elemento também, que é como a gente constrói a nossa vida, a partir das memórias, que são memórias coletivas, né? Então, que existe memória individual e memória coletiva. E isso, né? Então, eu entendi bem essa parte de como ele explicou, até ele dá o exemplo no final, né? De como ele foi no planetário e tudo mais. Aí nisso eu entendi a parte histórica do livro. A parte histórica é a história que se passa no plano de fundo. A parte ficcional é o romance que se passa ao mesmo tempo desse plano de fundo. Eu não entendi exatamente qual que era a relação com a realidade. Eu imagino aqui que talvez seja a relação que as pessoas que leram, as pessoas que viviam naquele momento, criaram uma noção de realidade com elas. Se aproximaram da história, né? Talvez pelas mesmas dificuldades em meio ao mesmo ambiente. Ou talvez a realidade também seja encontrada quando faz elas tomarem atitudes em relação a isso. Por exemplo, se a pessoa que leu se identificou muito com a obra e gostou muito, talvez ela certos elementos ela traga para a vida dela, ou então ela, como você fez, de você foi lá na casa do Fernando Pessoa e tudo mais, porque foi a obra de ficção que te levou a fazer isso. Então eu imagino que essa seja a relação com a realidade. Então, o leitor modelo, no caso da insustentável leveza do ser, ele
compreende o momento histórico de que aquele romance é escrito. Então ele conhece a história que aconteceu, a invasão militar e tudo o que aconteceu ali em decorrência disso, problemas políticos, e ele consegue entender todas as referências que o autor faz. Então ele explora todas as dicas que o autor dá durante o livro, ele consegue compreender, porque além dele ter um conhecimento externo que ele já possuía antes de fazer a leitura, ele consegue fazer a relação com esse conhecimento que ele já tinha para compreender 100% a história do autor e tudo o que ele queria dizer.